Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse nossa fonte de informação, produtorespelaliberdade.com.br, nosso site com várias cartas, documentos, enfim. Sem mais delongas, vamos começar, que a pauta não é tão grande, mas vamos ser objetivos para não tomar o tempo de vocês numa quinta-feira. Bom, vamos lá. Vamos começar com política para mercado de carbono e hidrogênio são prioridades para a indústria em 2024. A CNI apresentou ao Congresso projetos prioritários para o setor, pauta mínima, impacto social, econômico, papapá. Setor defende a regulamentação da reforma tributária, aprovação de proposições legislativas, regulamentação do mercado de carbono, sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa a partir do mercado regulado Cap and Trade, onde o Estado define o limite máximo de emissões por fonte regulada e outorga de permissões. Lembrando que é um importante e inevitável passo para acelerar a transição energética. Bom, aqui eu já quero começar meu primeiro tema. Transição energética, eu não vou nem entrar no mérito da transição energética, porque não há transição energética se não houver meios que paguem pela transição energética. E falando em transição energética, nós temos que lembrar que hoje ela é vendida como uma oportunidade. Como uma oportunidade do Brasil para o mundo. E o Brasil se mostrar sustentável para o mundo, claro, sempre o Brasil tem que estar na vanguarda das coisas antes que os países façam, né? É sempre assim, o Brasil é aquela síndrome de querer fazer mais do que os outros países e continuar sendo escravo deles. É o neocolonialismo, como sempre. Mas a grande verdade é que cada dia que passa as pessoas se acostumam mais com a palavra sistema de comércio de emissões e ninguém para pensar que o sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa, que é o próprio mercado de carbono, nada mais é do que a compra pelo direito de poluir e, ao mesmo tempo, você regular quem serão as empresas, os produtores, as indústrias que continuarão ou não no mercado. Veja, quem não comprar o combustível do futuro, ele estará emitindo mais emissões de gases do efeito estufa. Consequentemente, ele vai ter que pagar mais caro para se continuar no mercado. Colocando para vocês dessa maneira, não é possível que vocês ainda não entenderam que nós estamos aumentando o custo do Brasil, que já é alto. Já é alto. Não é uma oportunidade. Você não está trabalhando com redução tributária. A carga tributária vai aumentar. E paralelamente ao aumento da carga tributária, agora nós vamos ter que aumentar o custo para se manter ativo como unidade produtiva. E veja, eu não estou nem falando do agro. Porque se eu fosse falar do agro o tanto que eu falo, os produtores rurais, ao que parece, frente parlamentar, entre outros, não estão mais preocupados com outras coisas, com vender uma visão onde eles são os salvadores do mundo. Ficar bem na fita com a mídia é a grande verdade, né? Ninguém quer se indispor com a mídia falando que não existe aquecimento global, por exemplo. Né? Mas a grande verdade é isso aqui, é a venda da oportunidade. As coisas estão passando no legislativo brasileiro com fotinha do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, porque é uma oportunidade. Agora, a grande questão é, você já viu a indústria ter os mesmos interesses das operações de dentro da porteira? Eles são antagônicos, os interesses. Como que em determinadas pautas, ambas estão em simbiose, estão unidas para solucionar. Quando, na verdade, uma, de certa forma, irá inviabilizar a outra. A indústria não comprará daquele que não paga o pedágio ambiental, que não se enquadra às novas burocracias. Fato é, a indústria é o mercado pelo qual vende os produtos de dentro da porteira. E você está prejudicando quem? O Brasil tem quase 5 milhões de produtores rurais, nós estamos em decadência, afinal o tamanho é
o problema que existe no Brasil hoje para se incentivar pessoas a irem para o campo. Quem que quer ir para o campo? Uma situação como essa onde a gente se encontra? Ninguém. E isso fará com que só reste os grandes players, os campeões nacionais. Os pequenos e médios produtores rurais. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O ano passado eu chamei atenção para isso aqui. Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Tá um monte de gente aqui que tanto integra, que diz supostamente trabalhar em prol do agro ou não, mas ela é vendida, como sempre, no Brasil a gente precisa ter se conscientizar da seguinte coisa. No Brasil, as pessoas preferem aparentar ser do que efetivamente ser. É o que se vende hoje no mundo moderno. No modernismo é isso, tá? É aparentar ser. Ninguém é efetivamente. Então, o que se vende é propaganda. Então, frente parlamentar é um ambiente para que agentes políticos, governos, iniciativa privada, sociedade civil possam discutir e avançar em soluções para a melhoria da competitividade brasileira. Veja que o foco seria levantar o Brasil, mostrar o Brasil. Qual é a ideia? Suas prioridades, as reformas tributárias e administrativas, além da promoção de um ambiente jurídico regulatório mais adequado, propondo a desburocratização e simplificação de incentivos à competitividade. Você consegue entender que aqui ele mistura temas como desburocratização e competitividade brasileira em relação a outros países do mundo? Hoje, quando nós falamos em competitividade de produtos, o Brasil ele já é altamente competitivo. Nós não somos pelo celeuma tributário, administrativos que nós vivemos, que é uma loucura. Mas no momento de simplificar essas operações, que é o ideal, o aparentar ser das instituições, elas criam situações, por exemplo, em vez de nós mantermos os nossos produtos a baixo custo, competitivos com o cenário no exterior, eles criam no nosso manicômio legislativo situações como essa aqui. Compete à União instituir imposto sobre. E aí eles vão lá e criam o imposto climático. Produção e extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Ou seja, você deixou um artigo, você trouxe incluído pela emenda constitucional, bonitinho, reforma tributária, você trouxe um artigo que estabelece de forma super abrangente produção, extração, comercialização e importação de produtos que afetem o meio ambiente, tá? Para estabelecer em lei complementar o que afeta. Pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês. Se o agronegócio brasileiro não afeta o meio ambiente, não tem como gerar créditos de carbono. Porque só gera crédito daquilo que reduz. Vocês começaram a entender? Que para gerar o crédito eu vou ter que onerar? Vocês começaram a entender? Ou ainda o pessoal não entendeu? Por isso da briga de incluir o agro. Não, mas o agro só vai entrar no mercado voluntário. Ah, tudo bem. Só que o produto pode ser taxado. Não necessariamente vender o crédito, mas ele pode ser taxado se não observar os requisitos mínimos de produção sustentáveis, nos termos da lei complementar. Mas se você acha que isso não é o que vai acontecer, vamos estabelecer o imposto previsto no inciso 8º do caput, que é o que nós lemos, que é o imposto climático, não incidirá sobre exportações, incidirá uma única vez sobre o bem e serviço. Está estabelecendo o que vai acontecer com o imposto. Não integrará a sua base de cálculo, mas integrará a base de cálculo dos tributos estaduais, né? Contribuições.
poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros produtos. O que quer dizer? O fato gerador é oferir renda, mas ele ofere renda com base em um dano climático. Então ele pode ter o mesmo fato gerador do produto. E a base de cálculo, consequentemente, pode ser o valor de venda, entre outras coisas, produção. Tá? O que nós estamos criando? Eu só estou trazendo o imposto climático, não estou trazendo nada mais disso. Para mostrar para vocês que a conversa da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo é onerar a produção brasileira para se vender facilidade. É o que acontece no Brasil, né? Você tem que criar a burocracia para poder vender depois a facilidade. Você tem que criar a burocracia para depois vender a desburocratização. Basta que você seja um fantoche da turma da Agenda 2030 e do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. Ah, eu tô mentindo? Então deixa eu trazer para vocês mais uma coisinha. O Klaus Schwab estava aqui o ano passado, nós fizemos vídeos falando sobre isso. Futuro do Brasil depende da industrialização, meio ambiente e inteligência artificial. Com todo respeito ao Klaus Schwab, o futuro do Brasil está no agro, porque o resto da agenda só traz prejuízo na balança comercial. Então a gente deveria continuar insistindo no que a gente é bom. Mas, partindo da premissa que você não vai comer proteína de inseto, carne sintética, entre outras questões, se não for pelo meio industrial, que se incentivou a indústria, né, na reforma tributária, você precisa incentivar a indústria para você produzir bosta, alimentos altamente processados. Que aí, consequentemente, você favorece, inclusive, a indústria farmacêutica, que está no mesmo... É muito red pill para um vídeo só. Mas eu quero que vocês entendam que não se analisa o agronegócio hoje se não tiver consciência do macro que está acontecendo. Vamos lá. As transformações promovidas pela nova economia verde. Eu não preciso ler mais nada. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Quem que é o Fórum Econômico Mundial? É quem criou, por exemplo, o MyCarbon. Nossa, já tem agora MyCarbon Solutions. Nossa senhora. MyCarbon WEF. Quem criou o MyCarbon? Quem que é o MyCarbon? Eu preciso trazer para mostrar. Ah, podia traduzir a página para ficar mais fácil. Uma abordagem para cidades inclusivas e sustentáveis. O que eu disse na minha última oportunidade em Encanto, no Rio Grande do Sul, que qual é a ideia do MyCarbon? Está se transformando, cidades sustentáveis, vocês foram cobaias como um teste de responsabilidade, eu também, né? Vocês não, nós. Teste de responsabilidade social, onde as pessoas se submeteram a restrições inimagináveis, fazendo com que o cerne da responsabilidade individual fosse deslocado, onde as pessoas estão dispostas a abrirem mão da sua liberdade pelo medo. E aí nós temos todas as produções, a quarta revolução industrial, e no futuro nós seremos controlados com base na nossa pegada de carbono, que é o footprint. Então nós vamos ser permitidos ou não a adquirir ou a comer, entre outras coisas, com base na nossa pegada de carbono. E se vocês acham que é mentira, aqui do ladinho, será que o mouse aparece? No último celularzinho do lado direito, embaixo tá aqui, ó, Eat Vegetarian. Eat Vegetarian. Eat Vegetarian. Ah, meu pai. Ouça aqui, vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para descolar algum grupo. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Que nojo! Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso. Isso são guloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida. Sem regras ou responsabilidades. É do tipo cremoso. E acima de... É isso aí, pessoal. Viscoso, mais gostoso. Mas, para finalizar, vamos ver a Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Brasil Competitivo para vocês entenderem que
buscar as melhores práticas mundiais não significa desburocratizar, não significa incentivar, porque aonde existe a palavra sustentável, não existe um conceito previamente definido. Não adianta nós falarmos que a ideia é propor a eliminação de todo tipo de reserva de mercado, trazer equilíbrio dos agentes e atores do sistema econômico no Brasil, acabando com, eventualmente, oligopólios, entre outras coisas, sendo que as próprias medidas que estão sendo adotadas são o maior fomentador desse tipo de conduta. Mas, no final das contas, espero que ao menos as pessoas estejam conscientes de que isso está acontecendo e que nós precisamos discutir o outro lado. Sair da visão da oportunidade e começar a discutir de forma séria o que realmente está acontecendo no Brasil, para que nós não precisamos acabar igual o Timão e o Pumba, achando que inseto pode ser viscoso, mas não é gostoso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.